Êxodo. E a gente não vai sair do capítulo 3 de Êxodo. Eu fiz uma abordagem geral domingo passado, mas eu não gosto só de fazer uma abordagem geral, eu gosto de fazer as implicações práticas no texto, dividir o texto, examinar o texto. Então eu acho que esses dias que a gente tem por aqui, como disse domingo passado, eu já tinha entregado esse espaço para o pastor Felipe, caso ele aceitasse, ou um outro pastor. Isso é a mesma orientação. E enquanto nós teremos escola dominical, eu estou aqui ensinando, porque eu entendo, conversei com o pastor Sinésio e outros irmãos, eles entendem que isso é ético e precisa ser feito. Aí depois, como que o pastor Felipe vai fazer, aí é outro negócio. Tá? Então as abordagens que eu procuro fazer, não só pegar o texto do passado, mas trazer as implicações para o presente. Como que a gente aplica? Porque a palavra do Senhor é viva. Então sempre tenho essa preocupação, né? Então a gente vai voltar para Êxodo 3. A gente vai ler os primeiros versos. Nós vamos ler do 1 até... Obrigado. Até o 12. Então, Êxodo 3, de 1 a 12. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E aí ficam os outros versos para as outras oportunidades que teremos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema que a gente está acostumado a trabalhar Êxodo é o tema da libertação do povo do Egito. Então, praticamente todos os comentaristas vão trabalhar isso. Libertação. Gênesis, criação, desenvolvimento, as promessas. E
esse capítulo, esse título, ele não está errado. De fato, o livro vai trabalhar a libertação do povo do Egito. Mas há sempre outros temas possíveis que também trazem muita reflexão para a gente. Como o meu viés é missiológico, então eu vou também fazer as leituras missionárias do texto, obviamente. E lembro quando a gente iniciou o Êxodo, eu fiz algumas provocações dizendo qual que seria a teologia missional do livro de Êxodo. E esse capítulo, ele vai revelar essa temática, essa teologia, essa proposta. Por que a gente pode falar de missional e não missionária? Porque o missionário está mais, missões está mais nas nossas estruturas, quando pensamos em envio de alguém de um lugar para outro. A tenda é uma proposta missionária, a gente está indo para um lugar fazer um trabalho. Mas esse adjetivo missional, ele está relacionado com missões de uma forma indireta. Tudo que Deus faz na criação, tudo que é revelado na palavra de Deus, tem um enfoque missional e tem um enfoque missionário. Particularmente, o Novo Testamento, esse enfoque missionário, ele é mais evidente. Mas tem missões no Velho Testamento? Aí a gente diz assim, sim, tem o Jonas que vai. Que mais? E aí a gente vai trabalhando aqui. Esse enfoque missional, ele está relacionado com as pretensões de Deus, com o fazer de Deus, que de fato revela essa intenção missionária de Deus, usando mais esse adjetivo missional. O que nós poderíamos encontrar no livro de Êxodo que é missional? Teologia missional. O capítulo 3 revela isso. Qual é a ideia do capítulo 3? Nós só podemos adorar quem nós conhecemos. O capítulo 3, ou basicamente o livro do Êxodo, além da temática da libertação, é a temática da revelação. O Deus de Gênesis era um Deus mais patriarcal. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Parecia que não tinha uma intenção de se revelar aos outros, embora já a constituição da nação de Israel, através de Abraão, no capítulo 12, já tinha essa pretensão. Mas ainda era o Deus dos patriarcas. Mas aqui em Êxodo, Deus não pode mais ser contido. Enquanto é um Deus da revelação para alguns personagens, em Êxodo, agora não dá mais. Agora é Deus que se auto-revela para Moisés, para a nação de Israel e também para a nação dos egípcios. E particularmente para todas as pessoas, para todos os povos. Então é um livro, a teologia missional, é a teologia da revelação de Deus. Por que nós estamos reunidos hoje aqui nesta manhã? Por que nós reunimos para culto? Porque só pode existir culto se houver revelação. Se Deus não se auto-revelar, ou se Deus não se revelar a nós, através da palavra e através da pessoa de Jesus, não tem adoração, não tem culto. Não, vamos cultuar quem nós não conhecemos. Como é possível isso? Então esse capítulo 3 é Deus dizendo, eu sou o Deus mas qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Ou eu sou o que serei. Eu sou sempre. Isso é a revelação que Deus faz de si mesmo. Não só, porque os nomes de Deus no Velho Testamento estão sempre relacionados com algo que Deus faz. Como nós cantamos aqui,
Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová isso, Jeová, sempre Deus revelando uma faceta do seu caráter, do seu poder e da sua graça. Mas quando ele diz, eu sou o que sou, essa palavra preenche tudo o que nós necessitamos em Deus, muito mais além. Porque Deus, quando ele diz, eu sou o que sou, Jeová Nissi, é um Deus que faz isso. Jeová Shalom, é o Deus que traz paz, mas eu sou o que sou. Nada pode definir esse Deus. Esse Deus é indefinido. Tem um teólogo alemão, Rodolfo Otto, que ele escreveu o Sagrado, e ele, dentro de categorias, não é, acadêmicas e científicas, onde o Rodolfo Otto transitava, ele fala do espanto, do mistério tremendo. Quando você chega diante de Deus, você fica, quem é esse Deus? Espanto. Porque Deus não pode ser definido com categorias humanas. Não tem palavras que definem Deus. A teologia missional do Êxodo é a teologia da revelação de Deus. O Deus que não pode ser contido, porque vai além de toda a expectativa humana ou de toda a palavra. Mas os dois eixos que eu quero trabalhar nesse texto é que esse Deus que se revela, ele tem uma ideia. Ele tem um plano. Ele tem algo. Deus nunca chega para a gente, como não chegaria para Moisés, sem algo. Deus sempre se revela com um propósito ou para um propósito. Sempre. Por que ele se revela para Moisés? Porque todo esse tratamento, se foi Moisés que escreveu esse capítulo 3, que provavelmente tenha sido, Moisés está dando N detalhes. Deus chegando, Deus orientando. E a gente vê, e a gente não vai mexer muito nisso aqui, mas eu fiquei pensando quando as parteiras temeram a Deus, onde houve revelação. Gastei muitos dias pensando nisso. As parteiras simplesmente temeram o Senhor e fizeram o que era certo. Uma revelação moral de Deus, que nada pode ir contra a vida, nenhum atentado contra a vida. Não somos favoráveis ao aborto, porque é um atentado contra a vida. Matar crianças, e Deus mesmo diz, não matarás, mais tarde no Sinai. Mas essas mulheres tiveram temor a Deus e não mataram as crianças. No capítulo 2, Deus fala com o irmão de Moisés, com Arão, dizendo, vai se encontrar com Moisés. Assim, como que foi essa conversa, esse monólogo, esse diálogo? Porque nem Arão diz nada. Deus simplesmente diz, vai se encontrar com Moisés em Midian. E ele pega a estrada e vai. E eu fico, meu pai, como é que pode isso? Agora com Moisés não. Com Moisés tem um processo. E a gente vai ver as argumentações, as contra-argumentações, os processos. Parece que alguns recebem a palavra com mais facilidade. E outros com um certo grau de dificuldade. Mas no final dá tudo certo. Né? No final, não é? O soberano, o tremendo, o fascinante, o espantoso, vai prevalecer. Então Deus chega para esse moço, depois do espanto da sarça ardente, e Deus começa a falar com ele. Deus chama a atenção dele, ele vai ver a sarça por causa da curiosidade, nunca se viu algo assim, ele já estava há 40 anos perambulando pelo deserto, pastoreando, e agora tem um fenômeno. E por causa do fenômeno ele vai, e ali o Senhor chama a atenção dele, agora ele estava pronto para ouvir o que Deus vai falar. E Deus vai falar.
Deus sempre fala. Vi a aflição do meu povo. Deus começa assim. Depois Deus diz, ouvi o seu clamor. Conheço o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo. E fazê-lo sair daquela terra. O 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. É assim que Deus chega para Moisés com uma conversa, com um plano, com uma ideia. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um plano. Esse é o plano de Deus. O povo de Israel, mesmo no meio da opressão, ele foi preservado por Deus. A gente pode, às vezes, fazer alguns questionamentos e dizer, por que Deus permitiu isso? A gente às vezes faz isso. Por que Deus permite que pastor Edson passe por isso? Ou por que aquilo? Ou por que aquela outra coisa? Por que Deus permite? Mas o povo de Israel, ele foi preservado por Deus. O que teria acontecido se eles tivessem permanecido em Canaã? ...70 pessoas. Crescente fértil, onde ligava os 3 continentes, que vinha da Mesopotâmia até no Egito. Os povos transitavam, as invasões transitavam ali. Eles teriam sobrevivido às invasões? Quais povos da antiguidade que sobreviveram até hoje? Alguém lembra de cananeus, de fariseus, de hititas, de sumérios, de acádios, de caldeus, de fenícios? Gente, sobreviveram alguns desses povos? Mas como é que esses judeus sobreviveram? Eles teriam conseguido sobreviver se permanecesse lá, no meio da fome? Então, o que Deus fez foi tirar eles daqui e levar para um local seguro. Lá no Egito, eles estavam seguros, eles estavam preservados no Egito. Claro que havia problemas, eles poderiam aculturar, eles poderiam deixar o monoteísmo e entrar no politeísmo. Sempre há riscos. Poderiam perder a fé em Deus. Mas Deus pegou eles e levou lá para o Egito. Eles estavam preservados. Mas no script divino, Deus já tinha enviado um garoto que a gente sabe que foi José. Quer dizer, no meio dessas tramas, dessas narrativas, quem está escrevendo, quem está descrevendo o script é Deus. Acabei de concluir um material para a junta. Tem um material chamado PEP, um material hoje, um movimento dentro da junta que está espalhado em todos os países. Cresceu tanto que teve que desmembrar, e um do desmembramento foi um trabalho só com crianças. E a líder do PEP agora é a líder de crianças, e tinha que preparar um conteúdo. Então ela me deu umas 500 páginas, e eu fiz isso em 32 páginas, e depois eu tive que fazer o script, porque isso vai ser gravado, vai ser editado. Então eu tive que fazer todo o desenho disso para gravar e depois editar. Eu fiz o script. Mas o meu script, diante do script divino, não é nada. A gente esboça um plano. Mas quem está desenhando, quem está pensando em detalhes é Deus. Vão lá, mas eu já vou adiantar
alguém que vai na frente. Ou seja, Deus sempre vai enviar o recurso. Se é para preservar, se é para cuidar, dentro do plano de Deus, sempre vai vir os recursos, sempre. Deus nunca vai deixar a gente na mão. Ele não ia mandar o povo para o Egito e esconder os recursos. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E o que acontece no Egito é que o povo se multiplicou. O povo cresceu. Quer dizer, os filhos são bênção. E aquilo que Deus tinha prometido para Abraão em Gênesis 12, uma grande nação, ele estava lá, cuidando deles. E o negócio cresceu tanto que eles se espalharam para o Egito, deixaram Gósen, onde era uma terra para pastores, e agora eles tinham se infiltrado em todas as esferas da sociedade egípcia. A gente lê isso no capítulo 1. Certo? Agora vem uns problemas aqui. Deus quer tirar agora o povo do Egito depois de 400 anos. E em algum tempo desses 400 anos, o povo foi escravizado. O povo estava escravo. Tem algumas perguntas. O que é que forja um homem? Quando eu falo homem, eu estou pensando homem e mulher. O que é que forja alguém? O que é que forja o caráter? É a luta? É a batalha ou o conforto? Ou a dificuldade? O que é que nos forja? Irmãos, essa geração mimizenta. Essa geração mimizenta. Geração fraca. Geração que não sabe nem pegar o cabo de uma enxada. Estou falando alguma coisa errada aqui? Tem tudo. E eu acho mais admirado os socialistas que usam o iPhone. É o cúmulo. Tinha uma amiga comunista, socialista, na divisa de Paraná com Santa Catarina. Fiquei um dia na casa dela. Terras e abundância. Você é? Sou. Então enche de pessoas aqui para cuidar desses. Divide esses terrenos que você tem aqui. Só conversa. Conversa. Isso aqui não estava no meu script, tá? Hoje eu estou meio revoltado. Hoje eu estou desabafando. Entende? Hoje é o dia. Não mexe comigo hoje. Então vamos voltar para cá. Sangue de Jesus, rapaz. Você não entende, não? Você entende a Bíblia, não, rapaz? Que é o sangue. Que é pelo sangue. Eu estou aqui protegido pelo sangue de Jesus. Deus estava preparando o seu povo no meio da escravidão. No meio da batalha. Forjando uma nação. Queridos, não existe privilégio sem lutas. Eu sei que Rafael gosta de escrever, eu acho que ele vai escrever essa frase aí. Já está, vai escrever já. Não existe privilégio sem lutas. Daí a geração mimizenta, de mimimi. Deus não mandou a escravidão, mas Deus permitiu a escravidão. Entende? Para que a escravidão, servisse aos seus propósitos. Irmãos, o propósito final é sempre glorificar a Deus. Sempre. Sempre é glorificar a Deus. Isso é difícil a gente entender. Como que às vezes o mal pode servir
ao propósito de Deus. Difícil a gente entender isso. Quando Abacuque está questionando Deus, isso na teologia chamada teodiceia, que é o questionamento à justiça divina, Jonas também questiona, Abacuque diz assim, isso é errado. Diz para Deus, o Senhor não é justo. Poucas pessoas fizeram isso. Abacuque foi uma delas, Abacuque e Jonas. E Abacuque diz, Israel pecou, agora como é que você vai deixar os caldeus, que é injusto, punir Israel, embora Israel tenha falhado? Como é que você vai deixar um injusto punir o injusto? E os caldeus mais injustos ainda. Mas o exílio tinha um propósito, né? Que era limpar o politeísmo, né? Quando eles voltam tão fechados no monoteísmo que eles vão ter sérias dificuldades para aceitar Jesus como Deus, até hoje. Deus nunca prometeu o caminho fácil para os seus servos. Irmãos, nunca na história do povo de Deus, seja dos judeus, sejam da igreja, houve caminho fácil, nunca. Você sabe quais são os povos que mais morrem no mundo de perseguição? São os cristãos. Dados alarmantes. Na Ásia, na África. Cristãos que morrem por sua fé. Que são presos, que são torturados. Aonde está a injustiça de Deus? Jesus disse, se me perseguiram, Jesus não disse isso? Se me perseguiram, perseguirão vós. Se me odiaram, odiarão vós. Sempre. Aliás, deveríamos ter sérios problemas. Aliás, deveríamos fazer sérios questionamentos se não sofremos perseguição na vida. Sabe o que isso pode significar? Mornidão espiritual. Isso pode significar aculturação. Isso pode significar envolvimento a tal ponto na cultura que a sua fé não provoca mais nada. A fé sempre precisa incomodar. O cristão ou o judeu sempre vão incomodar. Sempre. E daí vai vir contra. É verdade. Existe com os seus níveis, Josias. E incluiria apostasia. Às vezes o cristão, para não sofrer retaliação no trabalho ou na universidade, se acomoda com o status quo. Ou no trabalho, para não ser anormal e tal. Vocês acham que todos os judeus, os israelitas aqui no Egito, já não tinham se perdido? Ou os que foram para a Babilônia não se perderam? Eu tive aula de hebraico com um judeu ateu. Acredita em Deus. Nem a gente consegue, né? Professor, o senhor ateu, eu não acredito em Deus. E aí Jesus também diz, bem-aventurados sois vós, felizes sois vós,
quando vos perseguirem. Como é que a gente vai entender isso? Dá agora para a gente entender a escravidão do Egito? E quando mentindo, não é só, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é o ataque diretamente a gente, mas é quem nós representamos, em quem nós estamos, a pessoa de Jesus em nossas vidas. Esse ataque aos judeus, não é só aos judeus física, é as promessas que estão ali. As promessas que Deus fez. Ou a presença do sagrado. E aí tem um tema que percorre também a Bíblia, lembra que foste escravos no Egito. Os profetas sempre vão lembrar. Lembra? Ou seja, uma libertação espiritual, né, que percorre, é um eixo, né, que percorre, né? Você lembra que Deus tirou vocês do Egito? Da casa da servidão? Então, Ele está sempre lembrando. Você quer voltar para lá? E aí, a gente também usa esse jargão aqui entre a gente assim, quer voltar para o Egito, irmão? Né, a gente não. Voltar para o Egito? Voltar para o mundo? Né? A gente às vezes, a gente fala isso. Quer dizer, símbolo da escravidão espiritual do pecado e da libertação espiritual do pecado. Né? E aí a gente tem outro probleminha que a gente estava falando há pouco, que Josias também citou aí. Como é que vai tirar um povo do Egito que está encaixado social, cultural, religioso, que está próspero? Como é que você vai mexer com ele? Porque lá Gósen ficou pequena para eles. Os pastores, com essa multiplicação aqui, imagina cuidar de pastor no Egito? Não, eles saíram de Gósen, de onde eles estavam locados, e eles infiltraram na cultura e nos níveis da sociedade egípcia. Como esse povo deixaria o Egito? Como é que eu vou para o campo missionário se eu estou bem aqui? Como é que eu vou fazer alguma atividade se eu estou bem? Tinha um empresário lá em São Paulo, eu ouvi isso dele, e no meio disso, Deus trouxe o plano para ele trabalhar com os índios Banauara, que estavam em extinção no interior do Amazonas. Taxa de mortalidade infantil 90%. Os índios deixando de ser índios, querendo ser ribeirinhos, porque eles não tinham perdido a identidade deles. Para chegar nessa aldeia de Manaus, era 12 dias de barco, de canoa. E esse empresário em São Paulo, numas escaramuças com Deus, porque isso não é fácil, mas ele entendeu que deveria ir para lá. Aí ele diz assim para Deus: como? Eu tenho planos, eu tenho empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho planos, Senhor. E o que é que vocês acham que Deus disse para ele? Sabe o que Deus disse? Eu também tenho planos. Que nem a gente está falando aqui. Deus tem um plano. Deus disse, eu também tenho planos. E Deus disse mais para ele, me entrega os teus planos. E eu te darei os meus planos. E no final, eu vou realizar os teus planos.
Como é que o profeta diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos? Não são, irmãos? Tudo que a gente segurar, a gente vai perder. Tudo. Vai esfarelar em nossas mãos, tudo. E às vezes, o que a gente fala que é plano, é tão pouquinho, não é? Às vezes o que a gente está segurando é tão pouquinho. E Deus diz, deixa eu contar essa aqui, lembrei agora. Não está no script. O homem entrou no quintal, a história a gente vai lembrar. E está cheio de carregada de conceitos, né? O homem entrou no quintal com um contrafilé para dar para o cachorro. Aquele pedação de carne. E o cachorro, primeira reação do cachorro foi pegar o osso seco, que ele já brincava há muito tempo, para proteger o osso seco e correu para um canto com o osso na boca. E o dono lá, com um pedação de carne, vai oferecendo para o cachorro. E o cachorro lá, pensando assim, quer me enganar, quer tomar o meu osso. Às vezes Deus traz o melhor, né, irmãos? O que é que a gente faz? A gente fica segurando coisas velhas, né? Verdade? Todos nós. Eu diz assim, me dá isso. Fica com o meu. E no final, isso que você tem, eu vou transformar. Eu vou transformar em bênçãos. Né? Fico pensando nas manobras que Deus faz para nos mover para uma nova dimensão, para uma nova realidade. Ele está mexendo com Moisés. E Deus também mexe com a gente. Ou seja, meu filho, esse lugar que você está aí, não dá. Deus mexe com a gente. Nem sempre é uma posição geográfica, às vezes é a posição espiritual. A gente está deslocado espiritualmente. E Deus tem liberdade de mexer com a gente. De nos colocar em situações. Ah, você está assim? Vou mandar a vizinha jogar lixo no seu quintal. Hoje não dá mais, porque a gente já mora, todo mundo mora em apartamento, então não dá mais. Mas no apartamento, quem está lá em cima joga água embaixo e sai molhando também o nosso apartamento. Ou às vezes é o cheiro do cachorro lá do apartamento de cima, que é uma coisa terrível. As manobras que Deus faz para deslocar a gente, para mexer a gente. Agora Deus ia tirar o povo do Egito, muita gente já acomodada socialmente. Mas uma coisa é que um povo que sofre tem uma visão diferente da glória de Deus. O sofrimento, a dor, o desapontamento e a frustração permite que a gente veja Deus de forma diferente do que se tivéssemos somente no meio da abastança, no meio dos privilégios. Aliás, eu acho que os privilégios fazem mais é nos perder, porque às vezes não tem gratidão, às vezes, por que o senhor não dá mais? Vamos parar aqui. O segundo eixo, esse era o eixo do plano, o segundo eixo é que Deus tem um homem para executar o plano. Tem uma pessoa para executar o plano. Aí Deus está contando o plano para Moisés. E Moisés assim, quero saber onde que ele vai chegar com isso. Quero saber onde que vai terminar essa história aí. Por que ele está me contando essas coisas? Aí Deus, verso 10. Agora venha,
e eu vou enviar você para o Egito. Assim. Agora venha, e eu vou enviar você para o Egito, para que você tire do Egito o meu povo, filho de Israel. Deus não pede permissão, Deus chega e diz o que Ele quer. Entende? Ele inclui. Se vai gostar, se não vai gostar, isso não interessa para Deus. Interessa que Ele diz, é você que vai, eu vou te enviar lá. Mas aí, Deus não usa subjuntivos. Não existe subjuntivos na linguagem divina. Existem alguns condicionais. Se alguém quiser ser meu discípulo, mas não tem subjuntivo. Qual é o modo que Deus particularmente usa? Imperativo. Venha, e eu enviarei. Venha, enviarei, tire meu povo do Egito. Ou seja, eu incluí você no meu plano. Você faz parte do plano. Você se encaixa no plano. Por isso que domingo passado eu falei que eu tenho umas ideias sobre chamada diferente de muita gente. Isso aqui não é chamada. Você. Entende? Você vai. Você se encaixa no plano. As objeções do homem não têm fundamentos. Todas as objeções que Moisés levanta são simplesmente dissipadas por Deus. Nós não temos argumentos contra Deus. Temos? Nós não temos. É melhor a gente ceder, é melhor a gente se humilhar, é melhor a gente ajoelhar, é melhor a gente confessar, é melhor a gente se desiludir de qualquer coisa e nos rendermos a Deus. Melhor caminho. Ajoelhe logo, confesse logo, diga logo para Deus, do que tentar insistir num caminho que Ele está dizendo isso não dá certo. E detalhe, não tem opção. Não tem opção. Tem opção sim. Opção da obediência. Só tem uma opção para Deus: obedecer. Aí o homem diz assim, eu acho interessante isso aqui, ele diz, quem sou eu? É o homem olhando para o homem. O homem precisa deixar de olhar para si e olhar para Deus. Só isso. E a gente fica olhando para a gente. A gente acha que somos os protagonistas. Ah, eu sou. Ah, eu prego. Ah, eu faço isso. Nada. Isso só gera soberba e autossuficiência. O livrinho que o Rogério pegou aqui é sobre isso, soberba. Um mestre medieval soberbo, autossuficiente. E aí chega alguém de uma hierarquia inferior e diz assim, mestre, eu posso... E aí dá os conselhos, o mestre vai pular fora, vai gritar, mas eu sou. No final, o mestre baixa as armas e reconhece que ele tinha conhecimento aqui, mas o outro tinha conhecimento de Deus, tinha intimidade com Deus. O que nós temos que olhar não são os nossos recursos, mas os recursos de Deus.
E às vezes a gente está aí lidando, esgotado, esmorecido e fracassando, porque a gente está olhando nossas forças, nossas provisões, os nossos recursos e blá, 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 e blá, blá, blá. Todos os recursos que nós precisamos estão no Senhor. Todos os recursos. Todos os recursos. Deus nos manda crescer e amadurecer e desenvolver e buscar conhecimento, etc, etc. Mas o recurso vem dele. Tudo. Nós não temos a menor possibilidade de existir. Esse respiro e esse hálito que nós estamos, isso vem de Deus. Porque se Deus fizer isso, vai embora. Verdade? Nós temos nos autoalimentar por nós mesmos, autoalimentarmos a vida? Não temos. Nós não temos. Por que às vezes a gente fica contando com nossos recursos? Moisés disse, eu não olho para você, seu verme. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. Por isso que Isaías vai dizer, ai de mim, estou perdido, viu, Senhor? Porque é nada. Alguém veste uma roupa, nada. Os recursos vêm de Deus. E Deus diz assim para ele, eu estarei com você. Deus nem responde. Deus nem responde. O que você precisa, eu sou. Por isso que ele vai dizer, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Eu sou. Ou o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está na batalha? Conte com os recursos de Deus. Não são os seus recursos. Porque ficamos cansados, estressados e exaustos. Não tente provar para Deus aquilo que Ele sabe que você não pode realizar. O que Deus pede para a gente é que a gente descanse nele. Só isso. Amanhã a gente vai sair para o trabalho. Meu Jesus, amanhã vai começar tudo de novo. Senhor, tenho batalhas aí nessa semana. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, tenho os advogados da igreja, tem umas batalhas aí. Senhor, eu não sei como que eu vou fazer isso. Senhor, vai na frente. Mande já José do Egito na frente, já para organizar tudo. Já. Senhor, me ajude. Ou outras pendências, outra aqui. Senhor, lá não encontrar de novo o meu chefe. Aquele chefe é um absurdo, aquele chefe é um satanás. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. O que Deus pede é que a gente descanse nele, que a gente descanse na graça e na provisão do Senhor. É isso que ele está dizendo para Moisés. Descansa. Oh, acalme o seu coração. Acalme o seu coração.
Pedro diz, não lembro a referência, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer dizer, o que Deus está falando com Moisés, que Deus está falando com a gente aqui hoje de manhã. Mesma coisa. Moisés, lança todas essas preocupações do passado em mim. Lance. Caminhe comigo. Caminhe comigo. Irmãos, o que Deus quer não é só conhecimento de Deus, mas intimidade com Deus. Não é conhecimento, não é o cognitivo, o intelectual, nada disso. É necessário, mas Deus quer que a gente tenha intimidade com Deus. Só isso. Vamos experimentar, lançar os nossos fardos para Deus. Vamos experimentar isso? Lançando sobre Ele, porque Ele diz assim para Moisés, eu estarei com você. É simples, né? Estarei com você. Vamos experimentar isso? Concluindo, de que estamos dependendo? Dos nossos recursos ou dos recursos de Deus? Vamos orar. Vamos experimentar isso? Vamos experimentar isso? Deus tem um plano. E Deus já nos incluiu nesse plano. Assim como Ele incluiu Moisés. Nós somos o povo de Deus. Vamos experimentar, lançar para o Senhor as nossas preocupações. Todos temos. Tantas coisas não resolvidas dentro da gente. Todos temos. Casamento, as finanças. Às vezes, perdemos o controle das finanças. Filhos, lutas, batalhas, emprego, desemprego. Mas não é nossa força. Não é no nosso ímpeto, nem na nossa coragem. É na dependência do Senhor. Hoje, nesta manhã, Deus nos convida para a gente experimentar mais dEle. Assim como Ele estava conduzindo Moisés, que nesse processo chegou a ser o homem que Deus falava face a face. Deus quer que a gente aprofunde a nossa intimidade com Ele. Talvez a gente não vai chegar no nível de Moisés de falar face a face com Deus, mas a gente pode experimentar mais de Deus, mais da graça, mais da provisão de Deus. A gente pode abdicar dos nossos planos pelos planos do Senhor. Talvez esses planos são escolhas que nos impedem de ter uma maior intimidade com o Senhor. Um namoro, um projeto, qualquer outra coisa que bloqueia a ação de Deus. Isso pode ser o meu plano. E às vezes não é mal em si mesmo, às vezes é até bom. Mas é apenas o meu plano. Nessa manhã a gente abdique. Jogue a toalha no ringue. Senhor, eu não vou continuar nesse caminho. Mesmo que o caminho seja certo e bom, mas é o caminho da minha força, da minha provisão, dos meus recursos. Eu agora quero os recursos do Senhor. Eu não quero fazer na minha capacidade. Quem eu sou, eu serei contigo. Queremos experimentar mais de Deus. O Senhor continua falando com a gente.
Amado Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, como igreja, de estudar a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra, de aprender Teus conceitos, ó Pai, Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Obrigado pelo pastor Idomar, Pai, que faz com tanto zelo o seu trabalho aqui, Senhor Deus. Obrigado, Pai. A missão que Tu colocaste a ele aqui em nossa igreja. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor Deus, abrindo nossa mente, nosso coração. Ó Pai, fala aquilo que realmente nós precisamos, ó Pai. Eu sei que o Senhor sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir, e nós te agradecemos por isso, Pai, porque precisamos estar atentos a tudo que acontece, Senhor, porque o inimigo está também à espreita, buscando, Senhor Deus, brechas em nossa vida, que nós possamos estar firmados no Senhor, para que não abramos essas brechas, ó Deus. Ó Deus, abençoe a tua igreja, continua abençoando nossa igreja aqui, Senhor Deus, no bairro Aeroporto, ó Pai, fortalecendo-nos na união, na comunhão, no teu amor. Sabemos que tudo acabará bem, Senhor, mas nós precisamos estar sempre no teu caminho, buscando a tua vontade, buscando aquilo que tu tens para nós, Senhor Deus. Tira de nós todo orgulho, realmente, muitas vezes, ó Pai querido, que abraça o coração. Tem misericórdia, nos ajude a sermos mais humildes, ó Pai, para que possamos entender que o nosso irmão, ó Pai, que está do nosso lado, para estarmos juntos trabalhando para a tua causa. Toda a glória é tua, Senhor Deus. Abençoe nosso domingo, abençoe, Senhor Deus, a comunhão da família, ó Pai querido, que isso também não se perca, porque é fundamental para o crescimento da tua casa, crescimento da sociedade, é uma família forte, Senhor Deus. Abençoe teus filhos, para que possamos sempre estarmos juntos, unidos em ti, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.